Estamos em mais um Plantão Resolve, o teu quadro maravilhoso, estouradaço do Plantão do Matemático. O quadro que você manda as questões. Terça-feira eu boto uma postagem lindíssima escrito Plantão Resolve. Você manda as suas questões pro meu direct. Eu escolho questões maravilhosas, das centenas de questões que vem. Olha uma questão maneira, posto essa questão na quarta-feira, marco a pessoa, e aí o pessoal tenta resolver. Na quinta-feira eu venho e, bem, tapa na cara da questão, humilhação, cotovelada, rataria. Show! Gostosinho. Aí, ó, olha só. Questão linda e maravilhosa. Eu escolhi essa questão porque o estilo dela já caiu no Enem, já caiu em outros vestibulares, inclusive no militar. Lembro muito bem de uma questão da SpaceX que era similar a essa, só que eram 6 bolinhas dentro de um paralelograma. Questão linda, linda demais. Questãozinha aqui do Matheus, mandou pra gente aí no direct do Instagram. E aí o seguinte, essa questãozinha fala assim, ó, ele fala que Saulo desenhou 4 círculos de raio 1 centímetro dentro de um triângulo conforme mostra a figura. Os pontos destacados são os pontos de tangência. Qual é o comprimento do menor lado desse triângulo? Beleza. Quando eu olho uma questãozinha dessa, meu coração já arde de amor, porque Sacrinha já gosta de geometria, né? Sacrinha é envolvido com a geometria, né? Sacrinha já olha para essa questãozinha, questão de bolinha. A primeira coisa que você faz, independente do nível que você esteja de questão, é você unir os centros. A primeira coisa que você faz aqui é unir os centros. Porque quando você une os centros, com certeza já vão surgir riquezas para você. Então você vai unir os centros. Beleza. Unindo o centro das bolinhas. Tranquilaço. Então aqui, ó, gostosinho, unindo o centro das bolinhas. Beleza. E aí depois disso, a segunda etapa é unir os centros até os pontos de tangência. Então, unindo o centro até os pontos de tangência de forma maravilhosa, aqui, não esquece que quando você une do centro até os pontos de tangência, formam ângulos de quê? 90 graus. Então aqui, ó, unindo do centro até os pontos de tangência, formando ângulos de 90 graus. Quando você faz isso numa questão que tem bolinha, com certeza para você já vai surgir alguma riqueza maravilhosa. Porque você fica olhando para uma questão de bolinha e não começar ela, você vai perder um tempo grande. E você não pode esquecer que você tem essa riqueza que o Sacrinha acabou de falar para você. Unir os centros, depois unir os centros até os pontos de tangência. Une todos. A não ser que você já é uma pessoa que já olhou, já visualizou qual seria a solução ideal para essa questão. Eu estou resolvendo no padrão só para abrir tua mente. Beleza, mas é uma questão que a gente pode tirar ela como tendo alguns pontos clássicos. Como, por exemplo, Sacrinha, quando você tem 3 círculos tangenciando um no outro, 3 círculos tangenciando no outro com o mesmo raio, se for com raios diferentes, já tem rataria. Tá doido. Mesmo tendo raios diferentes, tem ratão. Bonito, lindo. E unindo com o mesmo raio, mais ainda. O mesmo raio, mais ainda. Beleza? Então aqui, ó. Quando eles têm o mesmo raio, vai formar a união desses centros aqui, vai formar para você triângulo equilátero. Então, quando você olhar 3 círculos tocando num outro com o mesmo raio, e triângulo equilátero ali. E esse triângulo equilátero, ele tem, o lado dele tem o dobro do raio. Tranquilo? Eu sei que o raio vale 1, né? Sei que o raio maravilhoso vale 1. Então aqui, de forma linda e maravilhosa, vale 2. Aqui esse pedacinho também vale 2. Esse pedacinho vale 2, são as riquezas que eu estou ganhando nessa questão. Ganhei mais uma riqueza nessa questão aqui, que é sabendo que o triângulo equilátero, os seus ângulos internos, os ângulos são 60 graus. Então ganhou 60 graus aqui, ganhou 60 graus aqui. Beleza? Vou trabalhar nesse lado aqui para achar a medida desse ladinho aqui. E depois tem que comprovar se realmente, se ele é lado menor, né? Não sei. No desenho tá, não sei, geometria não é desenho, sou propriedade. Tem questões que tá muito claro para você, tem outros que não estão, eu não quero me arriscar. Aí, ó, presta atenção. E aí, de forma linda e maravilhosa,
Como você tem aqui o raio, esse raio vale 1, e aqui o raio também vale 1, né? Você tem um quadrilátero aqui, né? Esse quadrilátero aqui maravilhoso e lindo, esse quadrilátero aqui, ele tem dois ângulos consecutivos aqui que valem 90 graus. Isso me faz lembrar do seguinte: quadriláteros, tipos de quadriláteros que nós temos 3 tipos de quadriláteros. Ou é um paralelogramo, ou é um trapézio, ou é um trapezoide. E os dois que vem na minha mente, é justo que tem 90 consecutivo, é o trapézio retângulo, maravilhoso, e o retângulo. E aí, qual o detalhe que diferencia para saber qual dos dois? O que diferencia é que esse cara aqui é 1 e esse cara aqui é 1. Se fosse um trapézio retângulo, esses dois lados aqui, eles teriam medidas diferentes. Então, esse cara que está na sua frente aqui, pelos quadriláteros, esse cara aqui maravilhoso, ele sempre será garantido ser um retângulo. Tranquilo? Então você pode ir sem medo e olhar sempre que nesse ponto vai formar um retângulo. Tranquilão. Isso me ajudou a falar com tranquilidade que esse ladinho aqui, ele vale quanto? 2. Beleza, tranquilão. E aí, Sacrito? E aí, de forma linda e maravilhosa, esse ângulozinho aqui, eu sei que ele vale o quê? 90 graus. Certo? E esse outro ângulo, Sacra? Esse outro ângulo vale 90 também. E se você tiver alguma dúvida se ele realmente vale 90, é só você observar aqui, ó. Se você quiser ser um pouco mais criterioso ainda, é só você observar que esse ângulo aqui, lindo e maravilhoso, ele vale 120 graus, certinho? E aqui esse raio vale 1. Então aqui formou um triângulo o quê? Formou um triângulo isósceles, com ângulo de 120. Então quer dizer que fica 30 para um lado e 30 graus para o outro lado. Momento de emoção. Tranquilão. Isso se você quisesse comprovar, mas pode vir sem medo e falar que esse cara é 90. Tranquilo? E mais sem medo ainda que a soma dos ângulos internos de um quadrilátero vale 360. Então, obrigatoriamente, esse cara é 90. Sabendo que esse raio é 1, esse pedaço aqui também é 1. Sabendo que esse raio é 1, esse pedaço aqui também é 1. E aí a gente formou um retângulo específico, chamado de quadrado. Beleza? Então esse lado aqui, 3. Agora é a parte da plasticidade que me faz lembrar da questãozinha da SpaceX, que é essa parte de baixo aqui, ó. Esse cara aqui, tracei esse maravilhoso aqui. Eu sei que esse cara vale 90, né? Pelo mesmo motivo daqui. E aí, bebezinho, aqui é 60 graus, isso tudo aqui é 120, né? E aí fica, então, 60 graus para um lado e 60 graus para o outro lado. Sacrito, por quê? Justamente por conta da nossa maravilhosa congruência de triângulos que eu respeito muito. Aqui, ó, esse cateto tem a medida de 1, esse aqui também tem 1. E a hipotenusa desses caras aqui tem a mesma medida. Obrigatoriamente, esses dois triângulos, eles são o quê? Congruentes. Então o 120 vai se dividir em duas partes congruentes. E aí formou um triângulozinho aqui embaixo, que eu respeito muito, que papá gostou, que é o triângulo quê? Egípcio. No triângulo egípcio, que é um triângulo que é metade de um triângulo equilátero, o cateto oposto a 30 vale 1 aqui, né? Então o cateto oposto a 60, esse maravilhoso, ele vale esse cara vezes raiz de 3. Então esse ladinho aqui vale o quê? Esse pedacinho vale raiz de 3. Então a soma aqui vai ficar 3 mais raiz quadrada de 3. Sacra, visualmente já garante que no olhômetro já garante que esse é o menor lado. Beleza, mas não custa nada você observar que aqui o triângulo que a gente chegou à conclusão, esse triângulo grandão, ele é retângulo, né? Então se aqui é 90, a gente concluiu aqui embaixo que esse ângulo aqui é 60, então a conclusão maravilhosa desse lado é que esse ângulozinho aqui, ele vale quanto? 30 graus. E eu sei pelos triângulos que
o menor lado está oposto ao menor ângulo. Ai, toma, 30 graus. Então esse cara aqui é o menor lado, porque esse vale 60. Então esse aqui é o lado médio e isso aqui é a nossa maravilhosa hipotenusa. Então, pautado na geometria, esse lado é o menor, 3 mais raiz quadrada de 3. Tá aí a questãozinha do Matheus, não tem jeito, o Plantão Resolve acrescentando pra você. Terça-feira que vem, tô de volta colocando a postagem Plantão Resolve. Pode mandar qualquer nível de questão, é só você observar as questões que eu já resolvi do Plantão Resolve. Pode ser questão de Olimpíada, pode ser questão que for. Certo que a gente vai entrar, vai acrescentar e ajudar, que essa é a nossa intenção, né? Intenção nenhuma de querer soberba. Não, a gente não tá aqui pra isso. A gente tá aqui no Plantão Resolve. Eu coloquei esse quadro no meu coração justamente para ajudar as pessoas que têm dificuldade em algumas questões e não tem ninguém para resolver. Então a gente tá juntão sim, porque aqui é Plantão do Matemático. Plantão do Matemático, Plantão Resolve. Já é? Vai descer? Claro que não, vou de lado. Me respeita.